Fala, igreja, com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. João 14, versículo de 1 a 3. Glória a Deus por tudo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos orar mais uma vez. Graças a Ti nós te damos, ó Deus, por essas orações, por estarmos dentro da Tua casa, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de ouvirmos a Tua voz. E nós te pedimos, Senhor, que seja somente a Tua voz, simplesmente a Tua voz, Espírito Santo, que fale aos nossos corações. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Espírito, mas que nós possamos sair daqui diferentes, mudados e tocados pelo poder da Tua palavra. Cumpre a Tua palavra que diz: a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Fala e toca em cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. O som vai ficar consertando. Os irmãos que estão aí atrás, estão ouvindo bem? Lá atrás, amém. O tema que eu vou trazer nessa noite é sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus prometeu um dia que iria voltar. E esse é um tema um pouco falado, mas é um tema muito importante. E eu quero falar um pouco. Os irmãos vão ler muito a Bíblia. A irmã Data Show aí, se preparem, porque nós vamos abordar alguns temas, algumas verdades sobre o arrebatamento. O tema da mensagem é verdades sobre o arrebatamento. Mas o que é o arrebatamento da igreja? O que é o arrebatamento da igreja? É que Jesus, no texto que nós lemos, ele prometeu que um dia ele iria voltar. Jesus disse, no texto que nós lemos: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar este lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Então, o arrebatamento é a volta de Jesus para buscar a sua igreja, amém? Ele vai voltar, ele mesmo prometeu: eu vou, mas eu estou voltando. E mais do que nunca hoje, e está tudo aparentando, tudo demonstrando que ele já está voltando. Mas é interessante que quanto mais se aproxima a volta dele, menos se fala. Quanto mais os sinais dizem que Jesus está voltando, quanto mais a terra, a natureza, tudo, o governo, o mundo diz que Jesus está voltando, quanto mais está perto, menos se fala. É um assunto pouco falado. Eu creio que aqui poucos ainda não conhecem, mas eu tenho certeza que de todo mundo que está ouvindo hoje a mensagem, tem gente que não sabia que Jesus ia voltar, que achava que a vida era só essa aqui, que depois ia para o céu, e não sabia que antes de ir para o céu, o Senhor Jesus vai voltar nos ares para buscar a sua igreja. É um assunto pouco falado. Fala comigo, é de muita importância. Amém? É de muita importância. Porque a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar os seus. E isso é uma coisa de suma importância para mim e para a sua vida. É tão importante pensarmos nisso, como aquele pastor pregou aqui há tanto tempo atrás, como buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo, para que no dia que ele voltar, nós estejamos parecidos com ele, e assim ele possa achar dentro de mim e de você alguém parecido com ele, e ser assim: vamos comigo morar no céu. Então o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, é um assunto muito importante. Hoje é desprezado. Você sabia que a igreja primitiva, a primeira igreja deixada por Jesus, há muitos anos atrás, há tanto tempo atrás, eles viviam na expectativa de que Jesus voltaria naqueles anos. Imagina que Jesus subiu no ano 0, né, antes de Cristo. No ano 0, não tinha antes e depois. Mas lá para os anos 70 e 80, quando foi escrito o Novo Testamento, aqueles
assim que Jesus subia, ele estava dizendo, Jesus vai voltar. E a igreja primitiva, que é o modelo de igreja para a gente, foi a igreja que viveu na expectativa da volta de Jesus. Era uma igreja que pregava amor, era uma igreja que pregava comunhão, era uma igreja que falava sobre os dons do Espírito Santo, era uma igreja que pregava salvação, mas era um povo santo e escolhido que ficava esperando a volta de Jesus. Então, se a igreja primitiva, que foi a primeira igreja pós-Cristo, esperou tanto, nós, como igreja atual, também devemos esperar o arrebatamento da igreja. E é interessante que esse arrebatamento, Jesus vai voltar. E é interessante que, por a gente não pensar que Jesus vai voltar, muitos de nós estamos frios na fé. Muitos de nós estamos assim, não, a vida é isso mesmo, e estamos amando o carro, estamos amando o dinheiro, estamos amando os nossos sonhos, estamos nos envolvendo, nos apegando a tudo, no tudo aqui, e nós estamos esquecendo que Jesus vai voltar. E quando nós esquecemos que Jesus vai voltar, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a esfriar. A gente começa a achar que a vida todinha é só isso aqui. A gente começa a achar que é mais importante o dinheiro do que a igreja. É mais importante o seu sonho do que outra coisa. Por quê? Eu estou preocupado com isso aqui. Porque eu não estou pensando em quando Jesus vai voltar. E quando nós não pensamos nisso, o nosso temor, a nossa admiração por Deus, a nossa reverência a Deus, a nossa vida de santidade cai. Porque a gente pensa assim, para que ser santo? Daqui a 50 anos... no final da minha vida eu vou ser santo. E aí eu vou entregar minha vida para Jesus e vai dar tudo certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E se Jesus voltar agora? E se Cristo voltasse agora? Não dá tempo ir para 50 anos. Não dá tempo daqui a 100 anos, daqui a 60 anos você dizer, no fim da vida entrego minha vida para Jesus. E se Ele voltar agora? E se eu sumir, você sumir? Amém? Daqui a pouco eu vou explicar como é arrebatamento. Então muitos têm esfriado no temor a Deus, porque está dizendo assim, eu deixo para depois. Arrebatamento não vai ser agora. Arrebatamento vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. O arrebatamento vai ser lá na frente. Hoje não tem nada de arrebatamento. Hoje eu vou comprar meu carro, minha casa, viver minha vida de pecado, vou viver do jeito que eu quero, porque Jesus não vai voltar agora. O temor tem esfriado. E é em cima dessa volta e dessa desimportância que muitos estão dando hoje para a volta de Jesus, eu quero falar algumas verdades sobre a vinda de Cristo. A primeira verdade é, a Bíblia anuncia que Jesus vai voltar. A Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, anuncia que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias, por incrível que pareça, irmãos, para alguns existe esse livro na Bíblia, tá? Sofonias 1,14, a Bíblia anuncia que Jesus vai voltar. 1,14 assim, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Jesus está voltando e daqui a pouco eu explico porque ele está fazendo um sinal de alerta tão grande. Jesus está voltando e no Velho Testamento está dizendo, está perto o dia do Senhor. Isso é o dia do arrebatamento, é o dia que Jesus vai aparecer e vai chamar os seus. Ele está dizendo, está se apressando esse dia. Isso foi no Velho Testamento. Eu queria que você fosse em Lucas capítulo 21, para você ver que no Velho foi falado sobre isso, mas em Lucas, nos Evangelhos, já é o Novo Testamento, capítulo 21, versículo 25 ao 28, Lucas capítulo 21, versículo 25, diz assim, falando, a Bíblia anuncia que Jesus vai voltar, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha os evangelhos falando que Jesus vai voltar. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Velho Testamento está dizendo Jesus vai voltar, vai existir um grande dia. Jesus mesmo no seu próprio evangelho está dizendo, eu estou dizendo que o Filho do Homem, que sou eu mesmo, eu um dia vou voltar nos céus com grande poder e glória. E agora eu quero mostrar mais 2 pontos que a Bíblia anuncia. Em Atos capítulo 1, você vai um pouquinho mais para frente,
E os anjos também disseram que Jesus iria voltar. A Bíblia anuncia que Jesus vai voltar. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, ele diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Jesus estava aqui na terra, ele estava subindo aos céus. E na hora que Jesus estava subindo aos céus, na primeira vez, diz assim: eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e na hora que ele estava dando as últimas palavras, estava pronto para subir o céu, os anjos disse: olhe, por que vocês estão assim? Esse Jesus que subiu, ele um dia vai voltar, amém? Então a Bíblia está anunciando que Jesus vai voltar. E para fechar essa parte, eu queria que você fosse em 1 Coríntios 11, 26. A gente falou, o Velho Testamento mostra, os evangelhos mostram que Jesus vai voltar, os anjos, no livro de Atos de Apóstolos, falaram que Jesus vai voltar, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo, já é depois de Jesus, ele continua, a igreja continua dizendo que Jesus vai voltar, diz assim, ó, porque todas as vezes que comerdes este pão, quem comeu semana passada, amém? A Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia tem... A Santa Ceia anuncia a volta de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Todas as vezes que nós comemos o pão e todas as vezes que nós bebemos o cálice, a Bíblia está dizendo, vocês estão anunciando a morte de Jesus, mas Ele um dia vai voltar. Cristo vai voltar, irmãos, e a Bíblia está sendo muito clara para mim e para você que Ele vai voltar, amém? Então a primeira coisa é, vai haver arrebatamento? Vai. A Bíblia deixou claro, Jesus vai voltar uma segunda vez. Eu tenho a segunda pergunta e a segunda verdade. Quem Jesus vem buscar? Fala comigo, a sua igreja. Paulo fala lá em Efésios que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Ele diz, ó, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Cristo é a base, a igreja é o edifício. E chegando lá no final ele diz assim, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E a Bíblia diz, e Jesus quando falou de arrebatamento, eu quero que você fosse lá em Mateus, Jesus falou que o noivo, falando dele, viria buscar a sua noiva. Então Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para buscar quem? Vai buscar a sua igreja. Eu queria que você lesse comigo a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 13. Jesus falando, olha que interessante, o noivo vem buscar a noiva, Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as outras 5 prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Está dizendo, tem muita gente que vai chegar no dia da volta de Jesus, muita gente vai estar cheio do Espírito Santo e muita gente vai estar sem esse azeite. É isso que Jesus está falando. Ele continua falando por meio da parábola. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6. Mas, olha o noivo vem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Fala comigo, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus está dizendo por meio de parábola que ele virá buscar a sua igreja. Jesus vai voltar, a Bíblia já está certa, mas ele vai voltar para buscar quem? A igreja. E eu quero dar uma ênfase aqui para vocês no seguinte.
Você é a igreja do Senhor? Você está ligado à igreja do Senhor? Ou você é um membro sozinho perdido? Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não vai voltar para buscar pessoas. Ele não vai sair catando, não. Ele vai dizer, ele vai olhar assim de cima e vai olhar quem é a minha igreja em Viçosa, quem está envolvido com a minha igreja, quem é parte do meu corpo lá em Viçosa. Esses Jesus vai voltar. E a grande preocupação é que muitos não são igreja. Muitos não estão ligados à igreja. Jesus está dizendo, eu vou voltar para buscar a minha noiva. Eu não vou voltar para buscar gente separada, não. Eu vou voltar para buscar a minha noiva. Então fica uma pergunta para mim, para você. Eu e você estamos sendo igreja do Senhor? Porque se nós não estivermos sendo igreja, nós fatalmente, no dia que Ele voltar, Ele diz assim, você não faz parte do meu corpo, então você não pode subir comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Muitos hoje dizem, Deus sim, igreja não. Mas na hora que Jesus voltar, Ele vai dizer assim, quem for minha igreja sobe, quem não for minha igreja, infelizmente vai ficar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que Ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ele está dizendo, tem gente que gosta de sair da igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe o que é que o autor hebreu está dizendo assim? Não deixe a sua igreja, porque o dia está se aproximando, e todos aqueles que não forem igreja ficarão. Quantos entendem essa palavra? Diga amém. Então eu quero por aqui já dizer uma coisa. Analise sua vida. Você está ligado ao corpo de Cristo. Eu estou ligado ao corpo de Cristo. Eu sou igreja do Senhor. Eu estou envolvido com a igreja. Jesus voltará, vou dizer mais uma vez, Jesus voltará para buscar a sua igreja, sua noiva amada. Se você está na igreja, se você é igreja, se você está envolvido com a igreja, se prepare, porque aquele dia será um dia de redenção, amém? A Bíblia diz assim, ó, para aqueles que creem, aquele dia será um dia de alegria. Será um dia de alegria que você vai se encontrar com Deus nos ares. Mas é importante frisar que Ele vai voltar para buscar quem é a igreja dele. Então a primeira coisa, a Bíblia anuncia a volta de Jesus. Segunda coisa, Ele vem buscar quem? Ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí, o que é que prova que Jesus realmente vai voltar? O que é que prova que Jesus vai voltar? Que essa mensagem é verdadeira, que eu não estou mentindo para vocês. O que é que prova? O que é que prova? Fala comigo. Os sinais provam. Os sinais. Jesus disse, ó, eu vou voltar. E a prova disso são os sinais. E vamos ver quais são alguns sinais da prova de que Jesus vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 4. Mateus capítulo 24, versículo 4. Se Jesus vai voltar, isso já é fato, já é certo. Se Ele vem buscar a sua igreja, o que é que prova que isso é verdade? São os sinais. E Jesus falou todos os sinais aqui. Mateus 24, 4. Diz assim, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Primeiro Ele está dizendo assim, não seja enganado achando que eu não vou voltar. Não se engane. Ele diz assim, versículo 5, porque muitos, quais são os sinais que Jesus vai voltar? Primeiro sinal, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu peguei aqui algumas pessoas que durante a história, eles já começaram a dizer, já surgiram tantos Cristos. Eu sei que você conhece o Henrique Cristo, né? O pai, mas aquele Henrique Cristo é uma piada. Existem outros Henrique Cristo, existem outros falsos Cristos. Porque toda vez que surgir alguém dizendo que é Jesus, a Bíblia está dizendo isso, Jesus disse, isso é um sinal de que eu estou voltando. E já surgiram milhares, eu botei na internet no Google assim, ó, falsos cristos. E tem milhares de pessoas que já enganaram milhares de pessoas no mundo inteiro, dizendo que é o próprio Jesus. Todas as vezes que você vê alguém ficando famoso porque está dizendo que é o Cristo, saiba que esse é um dos sinais de que Ele está voltando. E eu vou falar alguns nomes que já passaram por aqui e enganaram muita gente dizendo assim, eu sou o Cristo. Arnold Potter, ele
A história dele é o seguinte: apostatou da igreja dos santos dos últimos dias, afirmava que o Espírito de Jesus, ele saiu dessa igreja, e ele afirmava que o Espírito de Jesus entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, Filho de Deus vivo. Morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Essa foi triste. Essa parece que ele só levou sozinho. Mas tem outro homem aqui que se disse ser o Cristo em 1817, diz assim, Bahá'u'lláh, nascido numa família muçulmana xiita, em 1844, afirmou seu cumprimento profetizado e prometido de todas as grandes religiões. Ele fundou a fé Bahá'í em 1863, que tem seguidores até hoje em todo o mundo. Eu tenho uma lista aqui, se você quiser depois eu falo. Milhares e milhares de pessoas que estão se levantando ao redor do mundo e dizendo: eu sou o Cristo. E sabe o que é o pior, irmão? Eu sei que eu e você não cai nessa, mas que ele tem enganado a muitos. E é o primeiro sinal, Jesus disse: ninguém vos engane, surgirão muitos falsos profetas. E ele está dizendo que o surgimento de falsos cristos é uma prova que ele vai voltar. Eu achei interessante a história de José Luiz de Jesus Miranda. Esse homem abriu uma igreja. Sabe quantas igrejas existem hoje no mundo que ele fundou dizendo que era o Cristo? Porque é um espírito maligno, irmãos, que entra nessas pessoas para enganar as pessoas e perder a sua salvação. Ele fundou a igreja e hoje existem mais de 710 igrejas em mais de 5 países. Porque esse homem se levantou e disse: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E eu vi um vídeo uma vez com o Ítalo um dia desse, e a igreja topada de gente, e todos, irmãos, estão sendo enganados, achando que ele é o Cristo, estão indo para o inferno. Esse é o primeiro sinal. Fala comigo, o primeiro sinal são falsos cristos. Falsos cristos, tá? O Henry Pai é um deles. Jesus disse: surgirão muitos. Versículo 6 diz assim: outro sinal de que Jesus vai voltar. Diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O segundo sinal que Jesus vai voltar são as guerras. Eu peguei uma pesquisa aqui que diz assim, o IEP, Instituto de Economia e Paz, ele estudou 162 países. Isso esse ano, 2014, ano passado, 2014, ele disse: dos 162 países, apenas 11 não estão envolvidos com guerras. Ângelo não está matando diretamente, mas muitas das vezes as grandes potências estão ajudando os outros que estão por guerra e a gente não está sabendo. E ele diz no estudo aqui, dizendo assim, ele termina dizendo assim, para ficar ainda mais complicado, desde 2007 o mundo está ano a ano cada vez menos pacífico. Desde 2007, cada vez está tendo mais guerras, e os países se envolvendo, seja diretamente mandando as suas tropas ou indiretamente financiando, o mundo está entrando em guerra. E Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de muitas guerras, é um sinal de que eu estou voltando. Amém? O mundo, olha o que diz: o mundo está ficando menos pacífico. Isso foi uma pesquisa do Instituto. A terceira prova são as perseguições cristãs. Vou adiantar um pouquinho. O terceiro sinal que Jesus vai voltar são uma perseguição cristã. A Bíblia diz aqui, versículo mais na frente, diz assim, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo assim, um dos sinais de que eu vou voltar é a perseguição. E recentemente eu ouvi uma mensagem que dizia que o Estado Islâmico, ele está programando. Irmãos, não se assuste, tá? Porque o nosso Deus é bem maior que isso, e eu creio que isso não vai acontecer. Mas ele está programando matar 600 milhões de cristãos no mundo. Aquele Estado que faz aquelas barbáries lá no Oriente Médio, ele está querendo, até 2025, matar 600 milhões de cristãos, e eles estão se programando para isso. O que é que isso fala? De perseguição. Jesus disse: quando o cerco começar a fechar e a igreja começar a ser perseguida, isso também é mais de uns sinais. Aqui na igreja, aqui no Brasil, nós estamos sendo proibidos, perseguidos de pregar sobre certos temas, abordar certos temas, de educar as pessoas. Nós estamos sendo proibidos. E essa perseguição contra a igreja, irmão, é que Jesus está voltando. E o cerco vai apertar, irmão.
A perseguição vai ser cada vez pior contra a igreja. Eu lembro de uma vez que a Cris falou aqui, hoje nós andamos com a Bíblia, mas irmãos, acredite que um dia, isso aqui, para a gente custar, ainda vai custar a nossa vida. Porque Jesus disse, haverá perseguição, a perseguição está crescendo. Eu lembro de uma vez, eu não estou querendo lhe assustar, estou querendo lhe provar que Jesus está voltando. Eu lembro que o meu tio lá em Maceió, ele disse que várias igrejas lá em Maceió estão fechando, porque eles começam dizendo, o som está alto, tira a banda, tira a bateria, os irmãos quase não cantam no culto, mas os vizinhos chegam e a polícia vai lá e fecha. E muitas, não foi? E muitas igrejas estão fechando, que é isso? Perseguição religiosa. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. Eu quero adiantar um pouquinho, eu não vou explicar mais, mas eu quero falar os outros pontos. Outro sinal que Jesus está voltando são os falsos profetas. Hoje, mais do que nunca, ser pastor é uma posição muito difícil. Por quê? Surgiu muito falso pastor. Gente que diz que é pastor e é alguém errado. Muito errado, que está induzindo, tirando dinheiro do povo, e a Bíblia diz que surgir esses falsos profetas, esses falsos pastores, também é um sinal. Então, o que a gente faz? A gente diz, esse cara está só tirando dinheiro do povo, só dinheiro do povo. Gente, entenda, Jesus está dizendo assim, no fim dos tempos, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Toda vez que você vê um pastor que se envolveu, que deu escândalo, que não é crente, que está ciente, que você vê de longe que ele não segue a Jesus, isso também é um sinal de que Jesus falou que vai acontecer esses sinais para que ele venha. No versículo 14 assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O penúltimo sinal que eu quero falar aqui é que o evangelho vai ter que chegar a todo lugar. Jesus não vai voltar antes que o evangelho chegue a toda a nação. Jesus disse, o evangelho será pregado em todo o mundo, e todos saberão. E ele dizia, então virá o fim. Hoje eu peguei um dado aqui, que existe ainda 1.200 povos a serem alcançados. Aí você diz, Ângelo, então, daqui que esses 1.200 povos sejam alcançados, irmãos, existe muita gente, se ser alcançado, existe. Mas existe muitos missionários indo. Deus te tocado no coração de muitas pessoas para ir levar a palavra. E eles estão indo, eles estão propagando o evangelho, e estão propagando, e esses 1.200 povos, possa ser que hoje já estejam sendo alcançados por missionários no mundo inteiro. No mundo, a igreja hoje está na televisão, a igreja hoje está na internet, em todo lugar estão sabendo do evangelho de Jesus. E a Bíblia diz, e quando todos ficarem sabendo, e a internet está ajudando, então virá o fim. É um sinal. Quando você vê pastor na televisão, programas de rádio e televisão, saiba, Deus está cooperando para que todos tomem conhecimento do seu evangelho, porque Ele está se apressando em voltar para buscar a sua igreja, amém? Você é a igreja, você vai subir. Eu não tenho nesse texto um sinal muito interessante, mas em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vou ler o 3 para a gente adiantar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O último sinal diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto do culto, a ponto de se assentar-se no santuário do Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O último sinal que Paulo disse: não vai acontecer a volta de Cristo antes que o anticristo seja revelado. O anticristo eu não vou explicar muito, só quero dizer que vai surgir alguém, e a Bíblia diz que vai surgir alguém no mundo que vai ser assim, a resposta para tudo. Muita gente pensou que era o Obama, porque quando o Obama surgiu, as pessoas choraram quando ele foi discursar para presidente, o povo chorava, amava o Obama, mas não foi o Obama já está saindo aí. Mas o anticristo, ele virá e ele vai persuadir a todo mundo, ele vai ter resposta para a fome, para tudo, só que a Bíblia diz que ele será contra Deus e tudo que se chama Deus. Paulo está dizendo: não se engane,
antes do fim acontecer, vai se levantar alguém que será chamado anticristo. Então eu só vou recapitular os sinais para você. Falsos cristos, guerras, perseguições cristãs, falsos profetas, evangelho propagado e o anticristo. E aí, para a gente correr um pouquinho, a quarta pergunta é: se Jesus vai voltar, a Bíblia diz, se ele vem buscar quem? A sua igreja. Se ele disse assim, que os sinais tinham que acontecer para que ele viesse, os sinais tinham que acontecer. Os sinais estão acontecendo, sim ou não? Sim, né? Sim. Então, a pergunta aqui é: como é que vai ser então esse arrebatamento? A primeira coisa é em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12. Como será o arrebatamento da igreja? Primeira coisa, haverá sinais no céu. Assim como Jesus, quando nasceu, houve sinais no céu. A Bíblia diz que os anjos apareceram aos pastores e uma estrela guiou os magos. Houve sinais no céu no nascimento de Jesus. Da mesma forma, haverá sinais no céu quando ele vier pela segunda vez. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, diz assim: virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade. Viva crente, porque ele vai voltar fazendo um auê no céu. Diz assim, versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro está dizendo assim: vai ter anúncio no céu. Então, quando Jesus voltar, como é que vai ser? Vai ter alguma coisa no céu, vai aparecer, vai surgir alguma. Pedro está dizendo assim: vai queimar fogo, vai ter uma aparição no céu, vai ter sinais no céu. Diga comigo: vai ter sinais no céu. Isso é para você gravar, irmão. Quando eu mando você repetir, é só para você gravar. Como será o arrebatamento da igreja? Todos verão Jesus. Quando ele aparecer, a Bíblia diz assim: e todo olho o verá. Vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Existia uma seita que disse que Jesus já tinha voltado e só alguns viram. Um grupinho viu. Como é que a gente desmente isso? Com esse versículo aqui: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Amém? Quando ele vier, o mundo inteiro, não importa, vai olhar e vai ver Jesus com seu poder, com a sua glória nos ares. Amém? O arrebatamento não será algo que só alguns verão. Ah, não, só alguns vão ver Jesus. Não, todo olho verá. Ele diz assim, ó: até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Porque todas as tribos da terra vão se lamentar, porque em todas as tribos da terra haverá gente nesse dia que estará despreparado. E o que é que vai sobrar? Lamento. Então vai haver sinais nos céus. Quando Jesus vier voltar, todos nós veremos ele nos ares. Terceiro, o arrebatamento vai ser rápido. Fala comigo: rápido. Vai ser rápido demais, não dá tempo você pedir perdão de nada. Não vai dar tempo você dizer assim: ô Senhor Jesus. Aí sumiu. Olha, abre comigo a Bíblia aí em Mateus 24, 17. Vai ser muito rápido. Vai ter sinais no céu, nós vamos olhar, mas quando a gente olhar já vai estar na hora de ir para o céu. Mateus 24, 17. O arrebatamento da igreja será algo rápido. 27. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como sai o relâmpago, um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago vai daqui para aqui, você não sabe, vai ser assim, ó, voltou. Irmãos, eu falava hoje no ministério, eu espero que nesse dia eu esteja ou orando, ou lendo a minha Bíblia, ou cantando aqui no ministério, ou pregando a palavra de Deus, seja onde que for, porque vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. E se a gente estiver despreparado nesse dia, a Bíblia fala, sabe o que? Ai daqueles que estiverem despreparados.
Vai ser muito rápido, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É interessante que na parábola das 10 virgens, alguém gritou assim, ó: vem aí o noivo, vem aí o noivo. Aí elas falaram: estou sem azeite. Ela disse: eu vou pegar o azeite ali, vou comprar e vou voltar. Não deu tempo de comprar azeite, irmão. Isso prova mais uma vez, tanto na parábola como nesse versículo, como não deu tempo das mulheres irem comprar azeite e voltar. Quando elas voltaram, Jesus já estava. Não vai dar tempo de pedir perdão. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de dizer assim: deixa eu buscar um pouquinho mais do Espírito Santo. Não vai dar. Vai ser muito rápido. E como será o arrebatamento da igreja? Os mortos serão acordados e nós seremos transformados e também arrebatados. Abrem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. A igreja está acompanhando a mensagem, amém? Amém. No final o Espírito Santo vai deixar isso gravado no seu coração. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, nosso irmão Tributino, em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, uma coisa que Paulo está dizendo aqui, que você não vai subir desse jeito que você está. Você vai ser transformado. O nosso corpo é muito cheio de pecado, a nossa carne não aguenta a glória de Deus. Deus disse assim, ó: o homem que me vê, morre. Porque nós não temos capacidade com esse corpo aqui de humanos de ver a Deus. Então, por isso que nós seremos transformados para sermos arrebatados com Ele. Então, os mortos vão ressuscitar. O Espírito dele, nosso corpo não vai com esse corpo, irmão. Você vai com o corpo glorificado para o céu, amém? Quem for feio, quem for gordinho, vai subir tudo bonito. Amém? E nós encontraremos com o Senhor nos ares e com Ele viveremos para sempre. 5, estou acabando já. Diz assim, deixa eu só relembrar você. Se já é fato que Jesus vai voltar, a Bíblia mostra isso no Velho e no Novo Testamento. Se Jesus vem buscar a sua igreja, se nós temos os sinais aí, eu já falei vários sinais. Se nós só falamos como será o arrebatamento, aí é onde está. Quando será esse negócio? A expectativa que eu creio que eu fico e que você fica é assim: e quando vai ser? E quando vai ser? E quando vai ser? Vai ser amanhã? Vai ser mês que vem? Vai ser semana que vem? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Volta em Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 39. Quando é que vai ser o arrebatamento? Diz assim, eu vou adiantar um pouquinho, tá? Mateus 24, 36. Mas a respeito de dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40, vou pular um pouquinho, 42 assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Outra tradução diz assim: na hora em que ninguém estiver esperando, Ele vai voltar. Irmãos, eu criei comigo isso, que Deus vai dar uma pegadinha em todo mundo. Porque por várias vezes, no versículo 36, no versículo 37 e no versículo 44, Deus não vai deixar que ninguém saiba a hora que Ele vai voltar. Ele vai deixar.
E vai deixar os jovens beber, e vai deixar os jovens se prostituir, e vai deixar os jovens fazer o que quiserem, e vai deixar a igreja viver, e vai deixar os pecadores lá, vai. Mas ele diz assim, tem um dia programado que Deus sabe esse dia e eu vou voltar. E ele diz assim, eu vou voltar na hora em que ninguém estiver me esperando. É por isso que Deus está falando comigo para você, vigie. Ângelo, vigie. Eu vou voltar na hora que você não estiver me esperando. E é por isso que eu oro, que você ora, que nós estejamos envolvidos com a casa de Deus, porque ninguém saberá o dia da volta de Jesus. Ele disse, nem os anjos. Se alguém chegar para dizer para você, disser, você lembra dos maias? O mundo vai acabar em 31/12/2012. Não acabou. Aí surgiu outra, o mundo ia acabar em 2000. Não acabou, irmão, ninguém sabe. A Bíblia, Jesus disse, somente o Pai sabe, mas tem um dia certo para ele voltar. O Pai sabe o dia, e ele está dizendo assim, eu vou voltar na hora que ninguém estiver esperando. Sabe o que eu acredito aqui? Eu acredito que a igreja não vai estar falando sobre arrebatamento no dia da volta de Jesus. Vai ter muita gente santa, vai ter muita gente vivendo santidade, mas nesse dia eu acredito que será o dia que ninguém pensará no arrebatamento de Cristo, porque ele disse, na hora em que ninguém estiver esperando, eu vou voltar. Faz assim, rápido, sem ninguém esperar. Vai ser tremendo. Na parábola das 10 virgens diz que o noivo foi anunciado na hora que todas estavam dormindo. Na parábola das 10 virgens, o noivo estava vindo quando todos estavam sem esperar. Vai ser na hora que eu e você não esperarmos que Jesus vai voltar. Irmãos, quem quer estar preparado, amém? Sabe qual é a mensagem de Deus hoje de explicar isso tudo aqui? Não é para que você saiba sobre teologia, não. Isso tudo que eu estou falando aqui é para nós consertarmos a nossa vida. Porque se nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, e quando Ele vier, só vai levar quem tiver na sua igreja envolvido, em amando e fazendo a obra de Deus. A mensagem é vigiai, pois, porque vocês não sabem, Ângelo, você não sabe, Ângelo, o dia em que eu virei lhe buscar. E Ele diz, estejam preparados. Se Jesus vai voltar na hora que ninguém vai estar preparado, a Bíblia mesmo conta que muita gente vai ficar. E quando a Bíblia diz que gente vai ficar, eu creio, irmão, que não é os que não são crentes. Não é as pessoas que não são crentes que vão ficar, porque quem não quis se envolver com Cristo, quem não entregou a vida para Cristo, quem não é igreja, já está certo. Jesus disse, não sobe ninguém que não for noiva. Tem que ser noiva para subir. Então quando Jesus diz assim, que vai ficar muita gente, vai ficar quem é noiva e não estava esperando. Eu queria que você olhasse aí em Mateus 24, o 40 até o 42. A proporção que Jesus dá é que dos que estão santos, 50% sobe, 50% fica. Diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Que proporção é essa? Tem 2, sobe um, fica um, 50%. Eu não estou dizendo que vai ser 50%, irmão. Só estou querendo dizer que Jesus deixou claro que muita gente vai ficar no dia da volta do arrebatamento. Mas eu creio que não será nem eu nem você, amém? Ninguém que está aqui vai ficar nesse dia. Mas Jesus está deixando muito claro. Vai ficar muita gente. Vai subir muita gente, mas também vai ficar muita gente. A proporção é dada nesse texto aqui. A proporção desse texto é 50% sobe, 50% fica. Eu conversando com a pessoa diz assim, vai ficar todo mundo que eu conheço. Vai ficar meu pai, vai ficar minha mãe, eu vou ter primo aqui que não vai subir, que eu sei que não vai subir. Tem muita gente já dizendo assim, eu sei que eu vou ficar, mas vai ficar gente, e vai ficar muita gente mesmo, irmão. E o Espírito está dizendo, cuide. Você sabia que eu sonhei ficando uma vez quando era criança na volta de Jesus? Eu acordei nervoso. Eu lembro que eu estava ali perto da farmácia da Vilaça no sono. E Jesus levava todo mundo, e estava aquele corre-corre na rua, e estavam jogando um negócio de enxofre em mim, e estava coçando, e batia, e coçava, e eu naquele desespero, eu fiquei, e um caos viçosa, e eu no meio, fiquei. Aí no mesmo sonho também, eu vi muita gente vestida de branco, numa montanha assim,
como se estivesse diante de Deus. E eu fiquei com aquilo guardado. Meu Deus, me guarda. Aí, para tristeza e felicidade, muito tempo depois, alguém sonhou que eu também ficava. Rapaz, em vez de sonhar com outra pessoa, a outra pessoa, não lembro o que foi, faz muito tempo, disse: ó, eu sonhei que eu ficava no arrebatamento e você, Ângelo, também ficava. Misericórdia, amém? Misericórdia. Mas a certeza é irmãos, que vai ficar muita gente. 50% sobe, mas 50% fica. Tinham 10 virgens, 5 entraram, 5 não entraram. E não adianta depois que Jesus voltar a dizer: Senhor, Senhor, ele disse: não vou abrir a porta e eu não vos conheço. Quando será? Ninguém sabe. E por isso vai ficar muita gente. Jesus diz assim, ó: como foi nos dias de Noé. Acompanha comigo aí no versículo 37. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo assim, ó, ninguém sabe, ninguém vai estar preparado, mas eu já estou falando que quando todo mundo estiver despreparado, quando todo mundo estiver dizendo assim: vou comprar uma casa, estou programando para o mês que vem, vai estar todo mundo programando alguma coisa. Quando vocês estiverem programando tudo, eu estou dizendo: eu vou voltar nessa hora. E a proporção, como eu falei, quem será, quando será, ninguém sabe. Antepenúltimo, para acabar, diz assim: e quem ficar? O que é que vai acontecer? Pergunta para o seu irmão aí: quem ficar? O que é que acontece? E se você ficar, irmão? Faz uma raiva a ele aí, santo, em nome de Jesus. Acorda o teu irmão aí, em nome de Jesus. O que é que acontece? Sofrimento inimaginável. Quem ficar, irmãos, vai sofrer. Primeiro, vai carregar uma culpa muito grande dentro de si. Por quê? Muitos, aqueles que conheceram a palavra de Deus, que ouviram essa mensagem hoje, mas você não está ficando não. Você vai, em nome de Jesus, você vai. Amém? Você vai. Mas muitos vão carregar uma culpa muito grande dentro de si. Vão ficar assim: por que eu fiquei? Por que eu não fui um crente direito? Por que eu não fui para a igreja orar na sexta-feira? Por que na quarta-feira eu não estava nos cultos? Por que no domingo eu não fui para a igreja ouvir a palavra do Senhor? Por quê? Mas por quê? E muitos vão ficar, e o sofrimento já começa aqui. Mas o sofrimento maior será o que diz em Apocalipse: que quem ficar. Eu não quis falar da grande tribulação. Não estou falando que vai ter uma grande tribulação, mas eu quero falar só de uma coisa, que é certo para quem vai ficar: que vai ser governado pela besta. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 8. Quem ficar vai ser governado pela besta. Aí eu faço uma... eu ri. Se com a Dilma está ruim, imagine com a besta fera governando. Vai estar... o fim, vai ser o fim. É por isso que Jesus já vai ter subido com a igreja. 13:5 diz assim: foi-lhe dada, está falando da besta fera, ela vai reger todas as nações. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridades para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, e a saber, os que habitam no céu. A besta vai começar a soltar pragas para Deus e para os céus. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A besta fera vai dominar o mundo. Se o governo de hoje está ruim, você vai pensando como é que vai ser. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então a igreja não vai estar mais, amém? Porque se a Bíblia diz que todos vão adorar, então a igreja do Senhor Jesus não vai estar sobre a terra. Aqueles, quem vai adorar? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Sabe qual a maior certeza que eu e você temos? É que o nosso nome está escrito lá no céu, amém? O pastor, ele fala isso direto. Existe o nosso nome no cartório, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas aqui diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quem ficar vai ser governado por ela.
Aí eu quero que você vá no versículo 11 ainda, mais na frente, capítulo 13 e 11. E a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer na terra com a besta aqui. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Está falando de besta. Também opera, está falando que a besta opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sentir falta de nós por um tempo, mas depois isso aqui vai ficar como se fosse, não, está tudo bem. A besta vai fazer coisas maravilhosas aqui na terra, dizendo, vai descer fogo do céu, vai fazer um bocado de coisa. Versículo 14, e a besta, versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Continua, 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda assim fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, todos, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a mão, o símbolo da besta. Quem ficar vai ser governado, para que não possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Não vai poder comprar nem vender quem não tiver o número da besta, quem não adorar a besta, depois que a igreja subir, quem ficar vai passar por isso. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu não vou falar, algumas pessoas dizem assim, vai haver uma grande tribulação e a igreja vai subir. Outros dizem assim, não, a igreja vai subir e depois vai ter uma grande tribulação. Na teologia, como não explica se a tribulação vai ser a perseguição muito forte antes ou depois que a igreja subir, a única coisa que deixa claro que para aqueles que ficarem, eles vão serem governados pela besta. Vão ser governados pela besta. E aí, irmãos, não vale a pena, amém? E o Espírito Santo está falando para você, não vale a pena levar uma vida de qualquer jeito. Olhe, aqui na terra, o que a gente faz aqui, a gente colhe na eternidade, amém? E a eternidade que Deus tem preparado para mim e para você como igreja dele, é o céu, amém? Que Deus tem preparado para você é o céu. Ele não quer que ninguém reja a sua vida, não quer que besta fera, que anticristo, que nada domine você. Então que eu e você estejamos pensando nele a todo momento. Quem ficar vai ser governado por ela, vai ter um sofrimento inimaginável. Penúltimo, e quem subir? É a parte boa da palavra, amém? E quem foi arrebatado? Vai para onde? A resposta é, viverá com Cristo para sempre. Para sempre. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vai mais para frente. 21, versículos de 1 a 5. E aí eu vou falar um pouquinho como vai ser a vida daqueles que subiram para o céu no dia do arrebatamento. 21 diz assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está dizendo assim, vai passar tudo. Tudo vai ser esquecido ali. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha que palavra profética. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 5, ele termina dizendo assim: e aquele, o nosso Deus, que está assentado no trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Haverá um novo céu, amém? E é por isso que Deus está dizendo: conserte, Ângelo, conserte, igreja, conserte, Ângelo, conserte, igreja, conserte. Porque Ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e dignas de aceitação. Quem subir?
irá para o céu. Então, o que fazer? Conclusão, o que fazer para subir? O que fazer para subir? Pergunta ao seu irmão, você sabe, irmão, o que faz para subir? Pergunta aí. Sabe. Primeira coisa, eu quero que você vá lá em 2 Pedro, o que fazer para subir no dia da volta de Jesus? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, a gente já está concluindo. 2 Pedro 3,14, diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante, o que fazer para subir? Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, está falando da volta de Jesus, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A primeira coisa que nós devemos fazer para subir é ser santo. Deus está dizendo aqui, para que nesse dia que Ele voltar, vocês sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Amém? Amém. Que fazer para subir? Você viver uma vida onde não haja mácula, onde não haja repreensão, e uma vida onde a paz de Deus habita dentro de você. Isso Ele está falando para nós como igreja, amém? Como igreja, Ele está falando para a sua igreja, quer subir? Amém, eu quero, eu vou, e você vai também. Seja santo, seja irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Alguém que não recebe repreensão. Alguém que faz tudo tão certo que não merece ser repreendido. Deus disse, viva de uma maneira irrepreensível. Quando Ele voltar, que você seja achado dessa maneira e vivendo em paz. Irmãos, eu quero um dia que eu consiga chegar a esse dia, de viver de maneira irrepreensível, amém? Que você também, que ninguém precise dizer assim, ô Ângelo, conserta, está tudo errado, Ângelo, você está fazendo as coisas erradas. Não. E Deus, Ângelo, isso é possível? Deus falou que existia um homem na terra que foi irrepreensível e não foi Jesus, foi Jó. O próprio Deus disse, Jó é um homem que não merece ser repreendido. Ele é irrepreensível. O próprio Deus testemunha, disse, esse homem aqui não é uma pessoa que vive merecendo repreensão. Então o que fazer? Ser santo. E a segunda coisa, quer subir? Entregue sua vida para Jesus. Entregue. E é o versículo 15. Diz assim, para que sejam achados em paz, diz assim, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro ele fala que você esteja em paz, mas aquilo é para quem é crente. E depois ele fala da salvação. Irmãos, que nós sejamos santos. E você que nos visita, que você encontre a sua salvação. E a sua salvação só está em Jesus. E Ele está dizendo, naquele dia que você estiver esperando, só vai subir quem tem a sua salvação em Jesus. Então eu queria concluir dizendo as palavras de Jesus em Apocalipse 3:11. O que fazer para subir? Ser santo e entregar a vida para Jesus. Olha o que Jesus falou. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que eu venho sem demora. Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. E Ele está falando nessa noite para mim e para você. Eis que eu venho sem demora. Guarde o que você tem. Viva uma vida que agrade a Deus, para que você não seja enganado. Foi uma palavra que Jesus usou muito. Não deixe ninguém enganar vocês. Para que eu, Ângela, não seja enganado, para que você não seja enganado. Ele diz, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu venho sem demora. Essa mesma frase aparece em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22:12, diz assim, e eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E lá no versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia, o último versículo é uma bênção que João dá para a igreja, mas o penúltimo versículo da Bíblia diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, 22:20, Apocalipse 22:20, certamente
venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer comigo, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Eu gosto muito de um louvor, a gente não canta aqui, que diz assim: os céus começam a se abrir e toda a terra se prostrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, para onde? Pelas portas da cidade. E para sempre, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Veja como é lindo o Senhor. O céu vai se abrir, irmãos. E um dia eu e você encontraremos com Ele para sempre. Amém? E com Ele viveremos, e com Ele reinaremos. E o versículo diz: já não haverá mais pranto nem dor, nada. Porque as primeiras coisas, todas as tristezas, as mazelas, as decepções, ele diz, já não existirão nada, porque as primeiras coisas foram passadas, o mar já não existe, e eis, João diz, e eis que vi no céu uma cidade santa, preparada para os santos. Eu quero orar com você, mesmo sentado, em nome de Jesus, quero orar por você. Feche seus olhos, pegue na mão do seu irmão, vamos orar ao Senhor. Mesmo sentado mesmo, fique sentado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua voz. O Senhor falou tão claro, Deus, de uma forma tão concisa, e eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra não fique somente hoje, que não seja somente uma explanação, uma explicação sobre a volta do Senhor, mas como o Senhor mesmo disse, se a Tua palavra não volta vazia, eu creio que ela já está cumprindo o propósito no coração de muitos que vieram aqui. E eu te peço, Espírito Santo, que a partir de mim, que eu tenha uma postura diferente hoje, e comece a esperar por esse dia e saiba que está mais perto do que nunca a tua volta. Que a tua igreja se prepare, que a tua igreja se adorne como uma noiva, vem se preparando para o casamento, para se encontrar contigo. Que todos esses que estão aqui estejam preparados para um dia subir. Pai, eu oro para que a minha vida e a vida dos meus irmãos, nesse dia, nós estejamos prontos. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, que nós possamos viver esperando esse dia, que nós possamos viver prontos. Porque se no dia nós não vamos esperar, se no dia, Deus, nós não estaremos esperando, mas que nós estejamos nesse dia santo, que nesse dia, Deus, a tua igreja esteja orando. Oh Deus, que prazer seria, no dia que o Senhor voltar, nós estivermos cantando um hino aqui na igreja. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus.